Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula, né, de estrutura algébrica. Lembrando que a gente parou na metade do capítulo 4, né, parou em homomorfismo de grupos, e agora nós damos sequência a esse capítulo, começando a falar de grupos cíclicos, certo? Então, assim, muita coisa que a gente esquecer, é importante sempre ir retornando, voltando lá no início do capítulo de grupos, ver algumas definições, a estrutura de grupo, né, algumas propriedades, exemplos de grupos, que é muito importante memorizar, para dar sequência nesse capítulo, certo? Então, para falar de grupo cíclico, primeiro a gente vai precisar falar de potências e múltiplos de elementos de um grupo. Então, por exemplo, a gente tem um grupo e temos um elemento. O que significa a potência desse elemento do grupo? Certo? O que significa a potência desse elemento do grupo? O que significa o múltiplo de um elemento de um grupo? Então a gente vai começar a definir isso. Bem simples, tá, pessoal? Não é complicado. Então vamos lá. Primeiro, dado um grupo G, vamos sempre às vezes tentar trabalhar com grupos multiplicativos simplesmente por facilitar a nossa notação, tá? Mas não necessariamente precisaria ser um grupo multiplicativo. Então seja G um grupo multiplicativo e dado A pertencente a G, no caso aqui como potência, precisa ser grupo multiplicativo. Tá? Então, dado A pertencente a G, define-se, porque não faz sentido você falar de potência se você nem saber se esse grupo ele é multiplicativo, tá? Para a operação de multiplicação. Então, dado A pertencente a G, define-se a enésima potência desse elemento A. Então, você tem um grupo G e temos um elemento A. A gente vai definir a enésima potência de A para todo n pertencente aos inteiros. Então, lembra, os inteiros podem ser o quê? Inteiros positivos e inteiros negativos. Da seguinte maneira: se o n for maior ou igual que zero, então se o n for maior ou igual que zero, a gente vai definir por recorrência. De que forma? A elevado a zero, o elemento A elevado a zero, sempre vai ser o elemento neutro do grupo. Então, não precisa nem calcular aqui. Vimos um elemento do grupo elevado a zero, é o elemento neutro do grupo. Tá? E A elevado a n vai ser quem? O seu anterior, que é o A elevado a menos 1, vezes A. Então, por exemplo, se fosse A ao quadrado, quem seria A ao quadrado? É A vezes A. A ao cubo é A ao quadrado vezes A. Então, a gente define por recorrência. Para saber o da frente, a gente precisa saber o seu anterior. E se o n agora for negativo? Simples. O n que é negativo, como que a gente vai definir? A gente vai calcular o A elevado a menos n, porque aqui, como o n é negativo, menos n é positivo. Então, a gente recai no caso anterior. Depois de descobrir isso, a gente calcula quem? O seu inverso. Tá? Como é grupo, todos os elementos possuem o simétrico. No caso aqui, como é grupo multiplicativo, possui o inverso. Então, a gente faz o que? A elevado a n vai ser o que? A elevado a menos n, ou seja, esse menos n agora é positivo, a gente cai nesse caso, descobre e calcula o seu inverso. Vamos ver um exemplo aqui. Ó. Vamos considerar os grupos lineares das matrizes inversíveis 2 por 2 com entradas associadas, no grupo multiplicativo. Então a gente trabalha com matrizes inversíveis, ou seja, o determinante tem que ser diferente de zero, senão não faz sentido falar de inversa. Vamos pegar essa matriz A aqui, ó, 1, 1 e 2, 3. O determinante dessa matriz é 1, né? Diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Então 1 vezes 3, 3, menos 2 vai dar 1. Então o determinante de 0. Quem que é A elevado a zero? Lembra? A elevado a zero é sempre o elemento neutro do grupo. Sempre o elemento neutro do grupo. Quem que é o elemento desse grupo? A matriz identidade. Então A elevado a zero vai dar a matriz identidade. A elevado a 1 é o próprio A. A elevado a 2 é A vezes A. Então você vai fazer o produto da matriz A vezes o produto da matriz A. O que vocês lembram, né? Linha vezes a coluna, linha vezes a coluna. Fazendo isso dessa matriz. 3, 4, 8 e 11, certo? Se fosse A ao cubo, o que vocês teriam que fazer? A ao quadrado, que vocês têm aqui, vezes A. Tanto aqui fica para vocês fazerem para exercício, tá? Exercício. E A elevado a menos 1? O que é A elevado a menos 1? É o inverso da matriz A. Como que a gente calcula o inverso da matriz A?
É 1 sobre o determinante de A vezes a matriz adjunta de A. O determinante de A a gente já viu que é 1, então é 1 sobre 1 vezes a adjunta de A. Como é uma matriz 2 por 2, a matriz adjunta é simples, né? O que a gente faz? A gente troca os elementos da diagonal principal e inverte o sinal da diagonal secundária. Se a gente troca então, os elementos, aqui fica 3 e 1, e o sinal da diagonal secundária a gente troca, então aqui fica menos 1 e menos 2. Como 1 sobre 1 é 1, então 1 vezes essa matriz vai dar essa. Agora, o que é A elevado a menos 2? Olha só, agora o menos 2, o M é negativo. O que é? É a mesma coisa que A ao quadrado elevado a menos 1. Ou seja, o que a gente está querendo aqui? O inverso da matriz A ao quadrado. O que é o inverso da matriz A ao quadrado? Então, A elevado a menos 2, o que é? É o inverso de A ao quadrado. Então, a gente tem isso. O que é o inverso de A ao quadrado? É 1 sobre o determinante da matriz A ao quadrado. Tá? Não é o determinante de A tudo ao quadrado. Não, é o determinante da matriz A quadrado vezes a adjunta ao quadrado. Quem que é o determinante de A ao quadrado? 3 vezes 11, 33. 4 vezes 8, 32. 33 menos 32, 1. Então fica 1 sobre 1. A adjunta da matriz A ao quadrado, lembra? O que a gente faz? Troca a diagonal principal, então fica 11 e 3, e inverte o sinal da diagonal secundária. Menos 4 e menos 8. 1 sobre 1 é 1, então essa daqui é o quê? A inversa de A ao quadrado, certo? Ou seja, A é menos 2. Vamos ver um outro exemplo. Vamos lá, vamos ver mais um exemplo aqui. Ó. Vamos pegar o grupo do Z5, exceto 0, né? Multiplicativo. Vamos pegar o Z5. Então, o que é o Z5? É a classe, exceto 0, é a classe do 1, a classe do 2, a classe do 3 e a classe do 4. Ou seja, são as classes dos restos do modo 5, ou seja, o resto da divisão por 5. 1, 2, 3 e 4. Quem que é 2? A classe do 2 elevado a 0, lembra? Todo mundo, qualquer elemento elevado a 0 vai ser sempre quem? O elemento neutro. O elemento neutro desse grupo na multiplicação é o 1. Então, 2 elevado a 0, 1. Classe do 2 elevado a 1, classe do 2. Classe do 2 ao quadrado, que é a classe do 1, vezes a classe do 1, que é a classe do 4. Classe do 2 ao cubo é classe do 2 ao quadrado vezes a classe do 2. Classe do 2 ao quadrado é 4. Então fica a classe do 4 vezes a classe do 2, seria a classe do 8. Só que quando você faz 8 dividido por 5, o resto é 3, que é a classe do 3. Classe do 2 ao quarto é a classe do 3. A classe do 2 ao cubo, quer dizer, vezes a classe do 2. Então, classe do 2 ao cubo é a classe do 3. Vezes a classe do 2 é a classe do 6. Classe do 6 dividido por 5, o resto é 1. É a classe do 1. Vamos lá, o inverso da classe do 2. Quem que é o inverso da classe 2? Qual que é a pergunta que você tem que fazer? Classe do 2 vezes quem que vai dar 1? É isso que você tem que perguntar. Classe do 2 vezes 1, classe do 2. Classe do 2 vezes a classe do 2, classe do 4. Classe do 2 vezes a classe do 3 dá a classe do 6. Classe do 6 dividido por 5, o resto é 1. Então, o inverso da classe do 2 é a classe do 3. Classe do 2 elevado a menos 2. Por definição, o que é? É a classe do 2 ao quadrado menos 1. Ou seja, é o inverso da classe de 2 ao quadrado. O que é a classe de 2 ao quadrado? É 4. Então, você está procurando o inverso da classe do 4. Classe do 4 vezes quem é a classe do 4? É a classe do 4 mesmo. O inverso da classe do 4 é o próprio 4. A própria classe do 4. Por quê? Classe do 4 vezes a classe do 4 é a classe de 16. 16 dividido por 5 é a classe do 1. O inverso, classe do 2 elevado a menos 3. O que é? É classe do 2 ao cubo elevado a menos 1. Ou seja, o inverso da classe de 2 ao cubo. O que é a classe de 2 ao cubo? 3. Você está procurando o inverso de 3. O inverso do 3 é 2. Certo? O inverso da classe do 3 é a classe do 2. E essa aqui, classe do 2 elevado a menos 4. Essa aqui eu deixo para vocês verificarem, tá? Quem que é a classe do 2 elevado a menos 4. Bem simples, certo? Agora, pessoal, vamos ver algumas propriedades sobre potências de elementos de um determinado grupo, certo? Bem simplesinho essas propriedades aqui para a gente relembrar. Seja de um grupo multiplicativo e há um elemento desse grupo. Vamos pegar dois números inteiros, m e n, tá? Então, o que significaria a potência de a elevado a n vezes a potência de a elevado a n?
é a potência de A e soma os expoentes A elevado a M mais N. Quem que é a potência de A elevado a menos M? É a potência de A elevado a M elevado a menos 1, ou seja, o inverso de A elevado a M. E qual que é a potência da potência? A elevado a M, que está elevada a N. É A elevado a N vezes N. Isso aqui multiplica os expoentes. Então, esses 3 itens aqui dessa propriedade tem um livro, tá? Então, isso aqui eu vou deixar como exercício para vocês irem treinando, tá? Bem simples a demonstração também. Agora, vamos mudar vamos passar para múltiplos. Para múltiplos de um elemento, de um grupo, a gente vai exigir que o grupo seja aditivo. Na potência, a gente exigiu o quê? Que o grupo fosse o quê? Multiplicativo. Agora, para múltiplos, a gente vai exigir que o grupo seja aditivo, certo? Vamos pegar um grupo G aditivo e vamos pegar um elemento desse grupo G, um elemento A. O que significaria o múltiplo e dado N pertencente aos inteiros? O que significaria um múltiplo desse elemento A por N? Ou seja, o que significaria M vezes A? Então, ou seja, o múltiplo desse elemento é o elemento denotado por M vezes A. M vezes A. Definido da seguinte maneira. Então, você tem um inteiro vezes o elemento do meu grupo A. Como que a gente define? Certo? Como que a gente define M vezes A? Se M for maior ou igual que 0, a gente vai definir por recorrência da seguinte forma. Se o A for 0, A vezes A, o múltiplo de A por 0, é sempre o elemento neutro do grupo. Então aqui você não precisa nem fazer conta. Se tiver o 0 como múltiplo de A por 0, vai ser sempre o elemento neutro. E se o M for maior do que 0, então o que é M vezes A? É M menos 1 vezes A, o seu anterior, mais A. Então, por exemplo, quem seria 3 vezes A? É 2 vezes A mais A. Só que quem que é 2 vezes A? É A mais A. Então você vai voltando para trás para determinar o da frente. Por isso a gente fala por recorrência. E se M for negativo? For menor do que 0? Então quem que é M vezes A? É menos M vezes A. O M é negativo. Então menos M é positivo. Então menos M vezes A, a gente volta aqui nesse caso e descobre esse elemento. Só que aí a gente toma aqui, quando a gente indica com esse menos aqui na frente, o oposto desse elemento. Vamos verificar aqui umas propriedades. Perdão, propriedades não, exemplos. Vamos pegar o grupo aditivo das matrizes. 2 por 2, com entradas reais, vamos pegar o grupo aditivo. Vamos pegar uma matriz. 1, 2, 3 e 4. Quem que é 0 vezes A? Por definição, é sempre um elemento neutro. Quem que é o elemento neutro desse grupo das matrizes em relação à operação de adição? É a matriz nula. Então, 0 vezes A é a própria matriz nula. Certo? Quem seria 1 vezes A? Seria 1 menos 1, que é 0. Então, 0 vezes A mais A. O 0 vezes A é a matriz nula. Matriz nula mais a matriz A é a própria matriz A. 2 vezes A. O que é 2 vezes A? 2 menos 1 é 1. Então, fica 1 vezes A mais A. Ou seja, 2 vezes A é A mais A. Então, é a matriz A mais a matriz A, que é 2, 4, 6 e 8. O que é 3 vezes A? 3 vezes A. 3 menos 1 é 2, então fica 2 vezes A mais A. Então fica 2A mais A. 2A eu tenho aqui. Mais A, então é 3, 6, 9 e 12. E menos 1 vezes A. Então menos 1 vezes a matriz A. Por definição, o que é? É o oposto de 1 vezes A. 1 vezes A é A. Então, o que é o oposto de A? Quando você faz na matriz, o oposto vai ser quem? Você vai inverter o sinal de quem? Dos elementos da matriz. Então, aqui vai ficar menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. E menos 2 vezes A. O que é menos 2 vezes A? Por definição, é o oposto de 2 vezes A. 2 vezes A a gente tem aqui, ó. Então, aqui o oposto fica o oposto de 2, 4, 6 e 8. Quem que é o oposto de 2, 4, 6 e 8? Só inverter o sinal. Fica menos 2, menos 4, menos 6 e menos 8.
Vamos ver propriedade. A gente viu propriedades para potências, agora vamos ver propriedades para múltiplos. Bem simples, dado um grupo multiplicativo e um elemento desse grupo multiplicativo. Vamos pegar M e N pertencente aos inteiros, quaisquer. Quem que é o múltiplo de A? N vezes A mais o múltiplo por N, N vezes A, quem que é? A gente soma quem? Os múltiplos M mais N vezes A. Quem que é menos M vezes A? É menos M vezes A. Ou seja, menos M vezes A é o oposto de M vezes A. E M vezes MA? O múltiplo do múltiplo de A. Você multiplica aqui, fica então o produto dos múltiplos vezes A. Também essa daqui tem no livro, tá? Isso aqui fica como exercício, certo? Então agora com as definições de potência e múltiplos de um elemento de um grupo, no caso é multiplicativo e no caso aditivo, respectivamente, vamos então começar a entender o que significa um grupo cíclico. Como que a gente define um grupo cíclico, né? Então olha só, seja de um grupo multiplicativo e há um elemento desse grupo. A gente vai definir esse conjunto aqui, ó, denotado por essa forma, o A entre dois colchetes, da seguinte forma. Esse conjunto aqui, ele vai ser um subconjunto de G definido com todas as potências de A. Então você pega o elemento A e você pega todas as potências. A elevado a 0, A elevado a 1, A elevado a 2, A elevado a 3, A elevado a 4, A elevado a menos 1, A elevado a menos 2, A elevado a menos 3. Então a gente pega esse conjunto aqui, ele é um conjunto formado por quem? Por todas as potências inteiras de A. Certo? Então, ó, formado por todas as potências de A. Então, esse conjunto é denotado da seguinte forma. Esse conjunto A, subconjunto A, é denotado como A elevado a M para todo M pertencente aos inteiros, ou seja, todas as potências de A. Se pegasse o B, seria todas as potências de B, C, todas as potências de C, então A elevado a M são todas as potências de A. Proposição. Esse conjunto aqui é um subgrupo de G. É um subgrupo de G. Lembra, para ser subgrupo, o que precisava ser? O conjunto tinha que ser diferente do vazio. E a gente tinha que pegar o quê? Você tinha lá o G e você tinha o H. Para ele ser subgrupo, o que tinha que acontecer? O H tinha que ser o quê? Não vazio. E quando você pegava um X e um Y aqui, você tinha que mostrar que X, estrela, o simétrico de Y também caía em H. Certo? Como a gente está aqui no grupo multiplicativo, o simétrico seria o quê? O inverso. E a operação estrela é a operação de multiplicação. Então o que nós temos que mostrar? Que esse conjunto aqui é diferente do vazio, que é esse conjunto formado pelas potências de A, e depois eu tenho que pegar o quê? Dois elementos desse conjunto e mostrar que ele, um elemento vezes o inverso do outro, também cai nesse conjunto. Por quê? Vezes, porque é grupo multiplicativo. Inverso, por que é inverso? Porque é grupo multiplicativo. Então vamos lá. Primeira coisa, esse conjunto ele é diferente do vazio. Por quê, pessoal? Esse conjunto não é formado pelas potências de A? Não é formado pelas potências de A? A elevado a 0 é igual a quem? Para qualquer A do grupo. Para qualquer A do grupo. Sempre quando eu fizer A elevado a 0 vai dar quem? O elemento neutro do grupo. Então, ó, pois o E pertence a esse grupo. Por que o E pertence a esse conjunto? Porque E é igual a A elevado a 0. E esse conjunto não é formado pelas potências de A? Inclusive o A elevado a 0. Então o E é um elemento desse conjunto, então ele é diferente do vazio. Agora vamos pegar dois elementos, x e y pertencentes a esse conjunto. Se x e y pertencem a esse conjunto não é formado pelas potências de A. Então x é igual a uma potência de A e o y é igual a uma potência de A. Então existe m e n pertencentes aos inteiros, tal que x é igual a A elevado a m e y é igual a A elevado a m. Simples, né? Porque são potências de A. Então o que eu tenho que mostrar? Que x vezes o inverso de y pertence a esse conjunto A. Vamos lá. X, quem que é x? A elevado a m. Quem que é y? A elevado a m. Então fica A elevado a m vezes A elevado a m, o inverso de A elevado a m. Pelas propriedades que a gente viu, A elevado a m vezes A elevado a m inverso vai ser quem? A elevado a menos m. Agora, A elevado a m vezes A elevado a menos m é o quê? Pelas propriedades, somos expoentes. A elevado a m menos m. E isso daqui pertence
A. Por que isso daqui pertence a A, pessoal? Olha só. Quem são os elementos desse conjunto aqui? Os conjuntos formados pelas potências de A. Isso aqui é uma potência de A? É, porque m menos n são números inteiros. Então, A elevado a m menos n também é uma potência de A. Portanto, x vezes menos y pertence a esse conjunto. Logo, esse conjunto ele é um subgrupo de G. Beleza. Então, olha só agora. Vamos então, a gente sabe que esse cara aqui é um subgrupo de G. E quando que a gente vai falar que um grupo G é cíclico? Simples, um grupo G vai ser cíclico exatamente quando o seu grupo G for escrito dessa forma, ou seja, como potência de um elemento A. Então, ó, um grupo multiplicativo G será chamado cíclico se existir um elemento desse grupo tal que G é igual ao grupo formado pelas potências de A, certo? Então, o grupo é cíclico se existir um elemento desse grupo, de modo que esse grupo é escrito como as potências de A elevado a n. Esse A ele é chamado de gerador, tá? Então, A é chamado de gerador. Por isso que a gente fala que o grupo é cíclico se ele for gerado por um elemento. Entendeu? Então, ele vai ser cíclico se ele for gerado por um determinado elemento. Se ele não for gerado por nenhum elemento, esse grupo não é cíclico. Então, se eu perguntar, verifique se esse grupo é cíclico, o que você tem que procurar? Achar um gerador para esse grupo, certo? Alguém que vai gerar ele através do quê? Através de potências de um elemento, no caso de um grupo multiplicativo. Então, dizer que um grupo multiplicativo é cíclico significa dizer o quê? Que G é escrito como potências de A, certo? E no caso aditivo, nesse caso é o multiplicativo, então potências de A. No caso aditivo, G é cíclico se ele é escrito como múltiplos de A. Então, ó, no caso multiplicativo, ele é cíclico se ele é escrito como potências de A. No caso aditivo, ele é cíclico se ele é escrito como o quê? Múltiplos de A. Que aqui é o quê? Menos 2 vezes A, menos 1 vezes A, 0 vezes A, que é o próprio elemento neutro, A, 2 vezes A, 3 vezes A, 4 vezes A, os múltiplos de A, certo? Aí uma pergunta que vocês podem fazer para mim é o seguinte: um grupo, ele pode ter mais de um gerador? Sim. Além de ser cíclico, né, que ele vai possuir um gerador, ele pode possuir mais de um gerador, certo? Então, um grupo cíclico pode possuir outros geradores. Vamos ver agora os exemplos, então, de grupo cíclico, né? Então, cíclico, né, tem que ter um gerador. No caso multiplicativo, esse grupo G tem que ser escrito como potências de um determinado elemento. E no caso de grupo aditivo, esse grupo G tem que ser o quê? Escrito como múltiplo de um determinado elemento para ele ser em cíclico. Vamos pegar o grupo multiplicativo formado pelos elementos 1 e menos 1. Ele é um grupo cíclico. Por quê? Porque ele é formado por potências de menos 1. Menos 1 elevado a n, com n pertencente inteiro. Quem são as potências de menos 1? Menos 1 elevado a 0 é 1. Menos 1 elevado a menos 1, ou menos 1 elevado a 1, menos 1. Menos 1 ao quadrado, 1. Menos 1 ao cubo, menos 1. Você voltar também, menos 1 elevado a menos 1 é menos 1. Menos 1 elevado a menos 2 é 1. E assim sucessivamente. Então, todas as potências de menos 1 sempre vão ser o quê? 1 ou menos 1. Ou seja, que é igual ao G. Então, esse grupo G, ele é cíclico, né? E ele é gerado pelo elemento menos 1, por potências de menos 1, certo? Vamos pegar agora o grupo G multiplicativo formado por 1, menos 1 e menos i. Isso é um número imaginário, tá? Esse grupo também é cíclico. E ele é formado por quem? Pelas potências de i. Lembra lá, pessoal? Nas potências de i, quando você faz i elevado a 0, 1. I elevado a 1, i ao quadrado, menos 1. I ao cubo, menos i. E a quarta volta no i a 0, que é 1. E a quinta volta no i elevado a 1, que é i. E também fazer a volta também vale. I elevado a menos 1, i elevado a menos 2, i elevado a menos 3. Então, esse grupo ele é cíclico porque ele é gerado por quem? Pelas potências de i. Por todas as potências de i. O grupo aditivo dos inteiros, agora aditivo, tá? Não é mais multiplicativo. O grupo aditivo também ele é cíclico, tá? Dos inteiros ele é cíclico.
Por quê? Olha só, pois todos os seus elementos são múltiplos de quem? De 1 ou menos 1. Não é? Todos os números inteiros são múltiplos de 1 ou de menos 1. Ou seja, Z é escrito como os múltiplos de M vezes 1. Ou Z é escrito como os múltiplos de M vezes menos 1. É simples, né? Portanto, o grupo dos inteiros ele é cíclico, gerado por 1 ou menos 1. E esse 1 e menos 1 são os únicos geradores. Tá? Agora uma proposição sobre grupo cíclico. Todo grupo cíclico é abeliano. Então, todo grupo cíclico é abeliano. Abeliano, o que significa? Que ele é comutativo. Tá? Então, todo grupo cíclico é abeliano. Vamos pegar G um grupo cíclico formado pelo elemento A, gerado pelo elemento A, certo? Se ele é cíclico, então ele é gerado por um determinado elemento. O que eu tenho que mostrar para ser abeliano? Dado dois elementos desse grupo, eu tenho que mostrar que as operações são o quê? Comutativo. Aqui eu estou pegando o grupo multiplicativo. E eu deixo como exercício para vocês verificarem para o grupo aditivo. Tá? Então vamos pegar o grupo multiplicativo. Então, se ele é um grupo multiplicativo, ele é formado por quem? Por potências de A. Se fosse grupo aditivo, ele seria formado por quem? Por múltiplos de A. Então, eu vou pegar por múltiplos, potências de A, grupo multiplicativo. Em outro caso, eu deixo para vocês verificarem. Então, dado dois elementos desse grupo, x e y, o que eu tenho que mostrar? Que x vezes y é igual a y vezes x. No caso do grupo aditivo, você teria que mostrar que x mais y é igual a y mais x. Então, eu vou mostrar que x vezes y é igual a y vezes x. Se x e y está nesse grupo, e ele é um grupo cíclico, significa o quê? Que eles são potências de A. Então, existem M e N pertencentes aos inteiros, tal que x é A elevado a M e Y é A elevado a M. Se fosse no caso do grupo aditivo, o x seria como quem? M vezes A e o Y N vezes A. Então, vamos lá. X vezes Y é A elevado a M vezes A elevado a M. Lembrando, propriedades de potências aqui, A elevado a M mais M. M mais N são números inteiros. Lembra, de números inteiros eu posso contar. Então isso aqui é a mesma coisa que A elevado a N mais M. Voltando nas propriedades de potências, aqui A elevado a M vezes A elevado a M, que é Y vezes X. Portanto, o G é abeliano. Para o outro caso do aditivo, o que você colocaria? X mais Y seria o quê? M vezes A mais N vezes A. Usando propriedades, aqui é M mais N vezes A. Troca a ordem. Bem simples também para verificar. Tá? Então hoje a gente encerra a nossa aula falando sobre grupos cíclicos como atividade, que é o de costume nosso, né? Lembrando sempre para não deixar acumular. A gente vai deixar os exercícios 1 ou 1 não. A gente parou no exercício 16 do capítulo 4, tá? Do exercício 16. Então a gente começa a partir do 17. Então, dá para você fazer o 17, o 18 e o 19. Tá, pessoal? Vamos anotando as dúvidas, que durante as aulas aí vocês vão retornando e tirando as dúvidas. Correto? Até mais, pessoal, e boa semana para todos.